Meus irmãos, infelizmente o evangelho ele se encontra numa situação que hoje ficou muito banalizado, sabe? Pessoas não estão mais levando a sério a palavra de Deus, não estão levando mais a sério as coisas que estão escritas na Bíblia. Infelizmente, o ser humano ele perdeu a crença. Até mesmo os que professam a fé em Cristo, muitos infelizmente estão desacreditados, sabe? Vivendo um evangelho paralelo. Esses dias eu estava vendo escutando uma pregação de uma pastora, e ela falava do livro da lei que foi perdido no templo, né? E hoje em dia a Bíblia ela acabou se perdendo, mesmo nós que frequentamos cultos, vamos para a igreja, a Bíblia ela não é mais pregada na sua essência, né? Hoje a gente vê criança pregando no púlpito, né? É revelação, é gente que tem fama na internet, né? E outra, o evangelho da cruz não é pregado mais. Os discípulos, eles receberam a instrução na ceia de que fazer isto em memória de mim e anunciai a morte do Senhor até que ele venha. E hoje em dia ninguém mais anuncia mais a morte de Cristo, que ele morreu por nós. Hoje em dia o que é falado dentro das igrejas, infelizmente, é que você vai receber, Deus vai te dar, e através disso a pessoa se sente confortável com isso, vai para uma igreja acreditando que vai ter tudo aquilo que é prometido e dando dinheiro em troca, confiante de que dando ele vai receber. Sendo que na verdade o dinheiro do indivíduo ele tem que ser usado como uma maneira de caridade. E o dinheiro muitas vezes que é ofertado dentro de algumas instituições é para enriquecimento próprio de um indivíduo só, sendo que o seu dinheiro, biblicamente, é para que você use ele para você, para sua família e faça suas caridades para quem precisa, não enriquecer um indivíduo só. E infelizmente o que eu quero dizer aqui é que o evangelho não é pregado mais. Pessoas que infelizmente já aprontaram, escarneceram, zombaram de Cristo, fizeram chacota de Cristo, do Senhor Jesus, né? Quando entram numa igreja, a gente vai ver que essas pessoas, não, Deus vai te abençoar, sabe? Pessoas que por muitas vezes negaram a Cristo, mas não igual Pedro. Pedro ele negou porque talvez ele sentiu medo ali na hora e não sabia o que poderia acontecer com ele. Mas eu digo pessoas que negam a Cristo com desprezo, sabe? Quando uma pessoa rejeita alguém e desprezando ainda, eu já vi muitas pessoas fazendo isso. E às vezes essas pessoas começam a passar por dificuldade, por luta, entram numa igreja e escutam uma pessoa falar: Deus vai abençoar você, Deus vai te dar dinheiro, Deus vai te dar casa, Deus vai te dar aquilo. E essa pessoa se enche de alegria. Quando ela consegue alguma coisa na vida dela para se estruturar de novo na área financeira, área familiar, aí ela abandona a igreja e depois fica falando mal da igreja, fala mal de Jesus, fala mal de Deus, fala mal dos crentes, né? E no livro de Hebreus, capítulo 6, no versículo 4, nós vemos aqui uma palavra séria. Isso aqui eu nunca vi sendo pregado dentro de uma igreja. Por isso que eu fiz esse canal, para poder expressar essas coisas. Eu, como leitor da palavra de Deus, eu entendo que a essência da Bíblia, ela é pregar a Cristo e ensinar um indivíduo a fugir deste mundo e do pecado, a lutar contra ele mesmo, renunciar ele mesmo, para poder ganhar a vida eterna que está em Cristo Jesus. Olha que palavra séria, meu irmão. E aí eu senti no coração de fazer este canal para poder pregar isso, porque a palavra de Deus ela precisa ser pregada. Jesus disse que se nós não clamarmos, não pregarmos, as próprias pedras clamarão. E olha só, capítulo 6 de Hebreus, versículo 4.
porque é impossível que os que já uma vez foram iluminados, ou seja, já foram evangelizados e provaram o dom celestial, pessoas que receberam o Espírito Santo, receberam a palavra, creram nela e se fizeram participantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus e as virtudes do século futuro. Isso aqui está querendo dizer a seguinte coisa: pessoas que tiveram até interpretação da palavra, pessoas que ouviram pregações e entenderam o que estava sendo dito, pessoas que leram a Bíblia e entenderam o que tinha que fazer. Ah lá, e ainda até sentiram virtudes do século futuro, que é o que? Sentir a presença de Deus. Muitas pessoas sentiram paz na angústia, sentiram alegria na doença, sentiram paz de espírito. Isso daí é uma paz futura. Isso é o reino do céu se manifestando em nós. É o céu se movendo na gente. Tem pessoas que sentiram isso e olha só, por que isso não é pregado na igreja? E recaíram. Sejam outra vez renovadas. É impossível que essas pessoas sejam outra vez renovadas. O que ele está querendo dizer aqui? Pessoas que provaram tudo isso. É impossível uma pessoa que recebeu o Espírito Santo de Deus, provou da palavra de Deus, sentiu as coisas de Deus dentro do seu coração, da vida vindoura, da vida futura, e depois recair. É impossível que essas pessoas sejam renovadas para o arrependimento, pois assim quanto a eles, de novo crucificam o Filho de Deus e o expõem ao vitupério. Vitupério significa uma grande desonra, né? Pessoas que serviram a Deus, sentiram a palavra de Deus, mas elas não conseguiram permanecer firmes. Elas voltaram atrás. E essas pessoas, elas não foram, é impossível que essas pessoas sejam renovadas para o arrependimento. Por que isso não é pregado nas igrejas? Por que isso não é falado? Porque, infelizmente, em muitos lugares por aí, eles visam o dinheiro do membro. E se falar um negócio desse aí, o membro desconfiar, achar que ele pode perder a salvação, porque quando se fala de inferno, as pessoas ficam com medo, muitas vão embora, né? Então é melhor, o que é mais cômodo, o quê? Que a pessoa fique na igreja, se sinta salva e dê o dinheiro. Mas qual que é o intuito do evangelho? É ensinar que existe o céu e o inferno. Ensinar que existe a salvação e a condenação. E que o indivíduo ele tem que tomar cuidado com a sua salvação, que é o bem mais importante que ele possui. Porque a Bíblia fala que, olha que palavra pesada, forte. Uma pessoa que já sentiu o Espírito Santo de Deus, já recebeu a palavra, entendeu, sentiu o Espírito Santo na vida dele, até sentimentos do mundo vindouro dentro dele, a paz celestial sentiu dentro dele. Essa pessoa, se ela abandonar a Cristo, desprezar a Ele, mais uma vez ela está crucificando a Cristo. É impossível essa pessoa ser renovada ao arrependimento de novo. Então, meus irmãos, a gente deve tomar muito cuidado, porque a palavra de Deus é uma coisa séria e nós não podemos levar ela na brincadeira como estão levando hoje em dia. Infelizmente, muitas igrejas, aconteceu como no Antigo Testamento, perderam o livro da lei dentro do templo, dentro da igreja.